Ora, muito boa tarde a todos. Normalmente, quem vai a shows, a espetáculos, está habituado a ver uma banda mais pequena, com menos talento, com menos nome no mercado, abrir o palco para depois uma banda maior, com muito mais trabalho conhecido, de facto, os grandes hits. Aqui, excepcionalmente, foi ao contrário, não é? Era para ser eu a abrir o palco para depois a Ana Campanholo nos presentear com todo o seu trabalho, com todo o seu brilhantismo, mas até nisto a culpa foi minha, dizer que hoje estivemos no Parlamento com várias audições, estive a tratar de resíduos perigosos, e isso tem uma certa ironia, porque vamos continuar a falar de resíduos perigosos para a nossa sociedade, aqui não literalmente, mas que de facto nos têm impactado e influenciado. E comecei por aqui, porque gostava de vos perguntar se vocês seriam capazes de cantar um excerto do Manifesto Comunista. Se aqui alguém sentia que era capaz de o fazer. Exatamente. Eu também diria que não. Mas e se eu vos disser que já cantei a plenos pulmões um excerto do Manifesto do Partido Comunista? Vocês acreditavam? Escrito por Karl Marx? Exato. E eu tenho a certeza que não estou sozinha e que vocês também já o cantaram. Quantos aqui conhecem a música do John Lennon que se chama Imagine? Todos. Quantos é que gostam de cantar, pôr alto no rádio, abraçar o amigo quando está a ouvir a música e a plenos pulmões dizermos Imagine there's no countries. É bonito, não é? Cantar que imaginem que não há nada para morrermos por. Imaginem que não há nenhuma religião, cantamos nós a plenos pulmões. Imaginem que todas as pessoas poderiam viver em paz, continuamos nós a cantar. E ele diz, eu sou um sonhador, mas eu sei que não sou o único sonhador, diz o cantor. Imaginem um mundo onde não houvesse posse, onde eu não pudesse possuir nada. Imaginem um mundo onde não houvesse nem abundância, nem fome. Imaginem um mundo onde todos fôssemos irmãos. Eu sou cristã, portanto eu costumo imaginar um mundo onde tudo é assim bom, que é o céu. Mas até nisso, ele diz, imaginem que não há céu. Imaginem que não existe céu, esta realidade alternativa. Não existe inferno. Existe só aquilo que nós conseguimos ver. Ele canta, Imagine all the people, imaginem todas as pessoas, living for today, a viver para hoje. Isto é o manifesto do Partido Comunista, é o manifesto comunista escrito por Karl Marx. E não sou eu que o digo porque decidi ir interpretar John Lennon. Foi o próprio que o disse, que se inspirou no manifesto comunista. E então aquilo que eu vos queria dizer é que o comunismo, na verdade, é brilhante. Quem pensou o comunismo foi brilhante. Quando comecei ativamente na política, sinceramente detestava-os, achava-os insuportáveis e não os ouvia com muita atenção. Mas hoje, 1 ano e meio depois de estar no Parlamento, sinceramente eu admiro-os, porque são os deputados mais disciplinados, são os deputados mais metódicos e ao mesmo tempo são os deputados mais criativos, porque tiveram uma capacidade de reinventar uma ideologia de morte e vendê-la. Aquilo que o John Lennon fez, esta música do Imagine, que nós todos gostamos de cantar, é vender o comunismo com açúcar. Isto é o comunismo de açúcar. Uma ideologia que matou milhões de pessoas em todo o mundo, na União Soviética, na Ucrânia, em Cuba, na Venezuela, que continua a matar na China. Por exemplo, os nossos irmãos cristãos na China são perseguidos e mortos em função da sua fé. E isso, assim o é, às mãos do Partido Comunista Chinês. Alguém fala sobre isso na comunicação social? Alguém se impacta com isso? Não. Estamos todos comovidos e bem com aquilo que está a acontecer agora em Israel. Foram imagens que nos entraram pela casa adentro e foram dramáticas. Quando começou o conflito da Ucrânia, todos nós ficámos sensibilizados com as imagens de destruição que víamos. Mas porquê é que nós não nos sentimos impactados com aquilo que acontece na China? Porque não nos chega desta maneira. E aquilo que eu gostava de partilhar convosco é que, se assim o foi, não é por uma coincidência, não foi porque os astros se alinharam e decidiram que, olha, vai ser assim. É porque isto foi pensado, isto foi delineado por académicos que perceberam algo evidente. O comunismo, na sua implementação literal, da forma como Karl Marx o tinha escrito e pensado, com Engels, e como tentaram implementar na União Soviética, não correu bem. É um facto, não correu bem. O país não prosperou economicamente, o país faliu, aquele próprio império não gerou continuidade. Então nós precisamos de reinventar este nosso pensamento, porque eles continuam a acreditar que é preciso destruir a sociedade capitalista. Eles continuam a acreditar em tudo isto, mas simplesmente perceberam que já não o podem fazer pela via das armas, literal,
porque isto chocava todos. Então eles fizeram algo muito mais interessante, que é vender na perspectiva de que nós precisamos, é para dignificar o homem, é para nos tornar melhor. E foi isto que eles fizeram e tornaram então o comunismo açucarado na vertente do marxismo cultural ou desta cultura woke, que parece algo tão simples. Woke vem da expressão wake, de estarmos atentos, acordados, despertos para as injustiças sociais. Quem aqui consegue ser indiferente à injustiça social? Eu não. Eu cresci a ser incentivada a olhar para o meu próximo, mais a amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, até me parece bastante natural que eles me apresentem que é preciso estar atento às injustiças. A questão é que nós não podemos estar atentos às injustiças e, por outro lado, fomentarmos as injustiças. Porque isso é instrumentalizar as pessoas. E então é disso que nós falamos aqui hoje. Eu queria dizer que algo que é evidente para todos é que quando o muro de Berlim caiu, o comunismo não caiu com ele. O comunismo continua, o socialismo, esta ideia que seria do momento prévio ao comunismo, àquilo que eles querem atingir, esta música do Imagine, que é então a concretização deste comunismo, o socialismo continua a existir. Existe em Portugal. E nós temos um governo do Partido Socialista, mas ainda assim fechamos os olhos e achamos, não, mas eles não são inspirados por Karl Marx, eles não são inspirados por isto. Não, é só de nome. Nós acreditamos nisto porque queremos acreditar, porque as verdades estão aqui à nossa frente. Então, isto era o que eu gostava de vos começar por dizer, é que, de facto, com a queda do muro de Berlim, o fim das ideias socialistas não chegou. Pelo contrário, reinventou-se. E reinventou-se através da escola de Frankfurt. Antes disso até, através do próprio António Gramsci, que muitos de vós já devem ter conhecido. Eu sou sincera, eu estudei na universidade, eu sou formada em Ciência Política, este cancro da sociedade que são os cientistas sociais, e eu assumo que são, porque são os grandes responsáveis por estas transformações que nós vivemos hoje. António Gramsci percebeu que, de facto, se o comunismo não podia se ingrar pela via revolucionária das armas, tinha que ser feito através da transformação cultural. Então ele foi brilhante por perceber que era possível atingirmos esta sociedade onde somos todos irmãos, mas onde não temos posses, esta sociedade onde matamos Deus e onde não temos religião, esta sociedade onde não temos países, porque somos todos apenas de uma única coisa, deste Estado comunista. Esta sociedade pode existir se nós a transformarmos pela via cultural. Mas esta escola de Frankfurt, que refletiu sobre o fracasso do comunismo, chegou a uma conclusão ainda mais preocupante e que me diz algo a mim e que diz algo a cada um de vós aqui presentes. É que eles perceberam que a razão pela qual a União Soviética, a razão pela qual o comunismo não consegue ser implementado em nenhum sítio com sucesso, como vemos na Venezuela, como vemos em Cuba, como vemos até na própria China, o comunismo não consegue ser implementado na forma como os seus teóricos iniciais o pensaram, é porque existe um grande inimigo que se chama Ocidente e cultura ocidental. A cultura ocidental que é fruto do encontro de Jerusalém com Atenas e Roma, aliás. E então, eles perceberam que esta ética judaico-cristã, esta filosofia grega e este pensamento jurídico romano formam uma identidade que é o que dá sentido e razão de existir à civilização portuguesa, à civilização brasileira, e que é isto que nos faz resistir, porque enquanto nós temos isto, nós temos Deus, nós temos a pátria e temos o último reduto que eles também querem destruir, que é a família. Enquanto nós temos isto, nós possuímos qualquer coisa. Mas lembrem-se da música do comunismo açucarado. Eles não querem que nós tenhamos nada, literalmente nada. E isto não é teoria da conspiração, isto é verdade. E eu vou-vos mostrar como. Não vos vou mostrar da forma tão brilhante como a Ana o fez em relação ao feminismo. Mas o que eu vos queria dizer é que eles foram tão inteligentes que permearam de marxismo, meteram o açúcar do John Lennon em tudo o que poderiam colocar. Desenvolveram então a teoria crítica, que nos dizia algo, que é, não existem verdades absolutas, nós podemos questionar tudo, nós podemos ser críticos em relação a tudo. E então desenvolveram a teoria pós-colonial para nos dizer que é preciso desconstruirmos o Ocidente, é preciso salvarmos o outro e responsabilizarmos o Ocidente pelo mal que ele fez. Responsabilizarmos os portugueses por terem ido ao Brasil tirar o ouro aos brasileiros e terem feito muito mal aos brasileiros. É preciso responsabilizar os portugueses e puni-los. Mas disseram também que temos que pensar a raça e desenvolveram então a teoria crítica da raça e interseccionalidade, parece aqui um grande palavrão, para nos dizer que nós, brancos,
ocidentais, homens, os homens são sempre mais privilegiados do que as mulheres, nós somos os grandes culpados por isto tudo. Mesmo antes de nascermos, já éramos os culpados pelo comunismo não ter se ingrado, pelo mundo ter injustiças sociais. E então dizem que é preciso acabar com o racismo. E vem racismo em todo o lado. E isto é uma forma de meter o Ocidente de joelhos perante as minorias, de joelhos perante as colónias. Mas vão também ao ponto da família e desenvolvem a teoria queer e aprofundam o feminismo para nos dizer que é preciso libertarmos o género, que é preciso libertarmos a pessoa humana da forma normal de viver a sexualidade, da forma como o Ocidente assim o impôs, para então atingirmos um estágio de liberdade total. E assim estamos completamente ajoelhados a esta forma de dominação. Portanto, o que eu vos queria dizer é que este combate de Guerra Fria, como a dado momento nos chamamos, continua a acontecer e de forma bem quente. Quente porque, em primeiro lugar, é um combate que agrada ao inferno. E eu acredito que a maior parte de vós percebe que este combate é espiritual também. Mas depois quente também porque nos entra diariamente nos nossos bolsos, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, como perceberam através da música do John Lennon, e é preciso nós estarmos awake, estarmos acordados, mas num bom sentido, não no sentido de nos deixarmos ser dominados. Mas como devem imaginar, falei-vos aqui na teoria crítica, mas ninguém chegou de microfone, literalmente, e foi dizer às pessoas, olha, o racismo é o pior que existe e tem que pedir desculpa porque o seu país é Portugal e porque explorou os brasileiros. Ninguém chegou e disse assim diretamente. Foram-no fazendo através da cultura. Foram-no fazendo através da indústria cultural, através da arte, da moda, do cinema. Tudo isto foi utilizado como uma forma de combater o Ocidente. E eu gostava de introduzir aqui um conceito que eu acredito que é hoje o cavalo de Troia deste marxismo, deste avanço da cultura woke, e que nós nem nos apercebemos. Sinceramente, eu pelo menos não me apercebi. Que tem que ver com a agenda climática. Eu não estava sequer desperta para isso até ter sido escolhida pelo presidente do partido Chega, no qual integro, para representar o partido na Comissão de Ambiente. Eu pensei, que seca, detesto esses temas, eu faço a reciclagem e ponto. É a única coisa que eu quero saber de ambiente. Até começar a ler e perceber que, da mesma forma como o marxismo entrou pela questão colonial e nos faz estar vergados perante todo o mundo, faz o Ocidente estar vergado, da mesma forma que o feminismo destruiu a família e está a querer destruir a família e nos faz estar vergados, também esta agenda de ambiente nos faz estar vergados. E é aqui, hoje em dia, que se jogam as nossas liberdades individuais. É para aqui que nós temos que voltar os nossos olhos, porque aquilo que nós estamos a permitir avançar é um novo Deus. É um novo Deus, literalmente. É uma nova forma de religião. Porque se vocês pensarem, ninguém pode sequer questionar a questão de que o clima está a mudar. E eu vou-vos dizer, eu também não estou aqui para questionar isso, porque vocês podem ver que o clima muda. O clima muda desde sempre. A Groenlândia, eu dou sempre este exemplo, os deputados da Comissão de Ambiente já estão fartos deste exemplo, mas como eu sou de ciências sociais e tenho a honestidade de dizer que os cientistas sociais não percebem assim tanto do mundo e só devem falar daquilo que sabem e não de tudo o resto, mas os cientistas sociais normais gostam de falar de tudo o resto, são especialistas em tudo. A Groenlândia, antes de ser aquele pedaço de gelo enorme que é hoje, era uma floresta. Então qualquer pessoa consegue observar e ver que o clima vai mudando. Mas eles pegaram nesta realidade de que o clima vai mudando para introduzir desafios à liberdade individual. E é a forma mais, diria eu, inteligente, sem querer desvalorizar os outros, e agora cada um puxa a brasa à sua sardinha. A Ana vai dizer, não, o feminismo é a forma mais inteligente de desconstruir o Ocidente e todas estas coisas. Mas no meu entender, acho que o ambiente foi de facto a forma mais brilhante, porque é onde se joga de facto a sobrevivência. Vou-vos ler um excerto de um livro que se chama A Ciência do Clima. Foi escrito por alguém que acompanhava Obama na Casa Branca e, portanto, vejam, um traidor que decidiu revelar aquilo que acontece. Ele traz uma citação que eu achei muito interessante, porque, na verdade, o livro dele é todo sobre o clima e a forma como, há muito tempo, deixámos de olhar para esta questão de forma objetiva, tentando procurar a ciência e a verdade, e escolhemos a via do alarmismo e os perigos que isso traz. E ele diz assim, citando um livro que se chama Em Defesa das Mulheres, publicado em 1918. O objetivo da política prática é meter a população alarmada e mantê-la, e, portanto, ansiosa para poder ser conduzida à segurança.
Assim, está ameaçada com uma série interminável de doentes, a maioria dos quais imaginários. Isto é o que tem sido feito através deste eixo que a Ana tão bem identificou antes de nós. Houve um conjunto de teóricos académicos que refletiram sobre a questão climática e perceberam, olha, aqui é possível o marxismo permear. Houve um conjunto de teóricos académicos que pensaram isto, mas não estão sozinhos. Precisaram de um conjunto de ativistas, e aí vocês conhecem a Greenpeace, os jovens para salvar o clima. Há uma série de associações, os jovens que andam a paralisar hoje em dia as estradas em Portugal. Estes jovens fazem o favor de espalhar a mensagem do eixo universitário. Mas qual é que é a gravidade deste eixo universitário? Vocês diriam, Rita, estás a duvidar da ciência? Não, não estou a duvidar da ciência. A questão é, até que ponto é que a ciência é verdadeiramente livre? Eu fui gestora financeira num centro de investigação e o meu trabalho era ajudar os investigadores a ganharem fundos para poderem então continuar a ter as suas investigações financiadas, para poderem ter o seu ordenado. E a questão era que eles só podiam investigar aquilo que é financiado pelo Estado ou pelas organizações supranacionais. E as organizações dizem, olha, o senhor investigador pode investigar isto, mas tem que assumir isto, isto, isto e isto. Em relação ao feminismo, podem investigar o que quiserem sobre a mulher, mas têm que depreender que a mulher está sempre em condição de minoridade, mesmo que isso até não seja verdade. Em relação ao colonialismo, vocês podem investigar o que quiserem em relação à África, mas têm sempre que dizer que o Ocidente destruiu a África. E em relação ao ambiente, que é uma matéria de ciência exata, vocês podem investigar aquilo que quiserem, mas têm que dizer sempre que o problema do ambiente estar a mudar nos dias de hoje é porque o homem capitalista está a destruir e a explorar o ambiente mais do que devia, está a explorar os recursos mais do que a Terra tinha capacidade. E isto não é fazer ciência. A ciência não pode ser condicionada à partida. A ciência tem que ser a arte de questionar tudo. E a partir daquilo que nós questionamos e daquilo que observamos, começarmos a consolidar. Não posso à partida dizer, não, eu só vejo para aqui. O problema que eu estou a analisar é este todo, mas eu só vejo para aqui. E isto é o que o Estado faz à partida quando condiciona. E, portanto, quando o Ministro do Ambiente, que foi há pouco tempo atingido por ativistas climáticos, quando o Ministro chega lá à frente e diz, eu tomei esta decisão porque os expertos da academia disseram-me que, de facto, isto era o melhor a fazer. É o mesmo ministro que, com o seu governo, determina o que é que eles podem investigar. Então, nós somos verdadeiramente livres de construir conhecimento ou não? Não, exatamente. E depois, além do condicionamento da academia, que já vos disse, e do ativismo climático esse que gera milhões de euros atualmente, a causa que mais dinheiro gera é o ativismo climático, a causa que consegue levantar mais fundos. Claro que os ativistas não podem também pregar a liberdade de questionar. Eles têm que dizer, não, acreditem nesta emergência, que o apocalipse está a acontecer agora, porque assim eles geram mais dinheiro e sustentam-se e geram uma nova forma de sustento. Mas depois tem também alguém que prolifera esta mensagem, porque assim dá jeito, e é a mídia. Se eles escreverem, choveu no Seixal, que é onde eu nasci, quem é que vai abrir essa notícia? Ninguém. Mas se eles disserem assim, estamos em agosto, está a chover torrencialmente no Seixal e isto é a prova de que o mundo pode acabar. Aí se calhar vocês já vão clicar, vão dizer, isto se calhar é estranho. Até pela forma como a mídia comunica, se vê que eles não estão a querer ser objetivos. A mídia que tem como missão informar, há muito tempo que deixou de querer informar e quer condicionar. E se os senhores virem o telejornal, a meteorologia, conforme eles dizem o tempo, se está sol, se está chuva, hão de reparar na palete de cores que é escolhida. Se antes eram utilizadas cores neutras, cores azuis, verdes, cores que não chocam à vista, eu não sou de marketing, mas, enfim, diria que não chocam ao olhar comum, atualmente são sempre utilizados os vermelhos, os laranjas. Eu olho para lá e já fico com calor. Eu já acho mesmo que o mundo está a aquecer imenso, porque eu olho para a televisão e vejo, 20 graus, que horror, está muito quente em outubro. Ou seja, a mídia alimenta a narrativa para gerar lucro, mas ao mesmo tempo também para alimentar isto que eu dizia que é o marxismo, o homem sem propriedade, o homem sem liberdade, o homem completamente vergado e dependente do Estado. E eu vou concluir só dizendo isto já está a acontecer.
por exemplo, nos Países Baixos, o atentado à propriedade privada já acontece com a lógica do clima. Atualmente, um agricultor pode ser expropriado se a comissão de análise técnica, não vou dizer um nome sério porque o polígrafo pode verificar e dizer que eu não disse o nome certo, eu não sei bem o nome certo, mas se for provado que aquele proprietário e a sua propriedade estão a lesar o ambiente, com quaisquer padrões que eles coloquem, isto de lesar o ambiente, e não se esqueçam que os peritos que vão determinar esses padrões são controlados por eles, esse agricultor pode ser expropriado. Em prol de um bem comum, claro está, é para salvarmos o ambiente. Mas o proprietário que herdou aquela casa, o proprietário que herdou aquele terreno, pode ser expropriado. E agora eu digo-vos, sabem quem é que disse que para implementarmos o comunismo precisávamos de acabar com a herança? Sabem quem é que disse que para implementarmos o comunismo precisávamos de acabar com a propriedade privada? Foi Karl Marx. Simplesmente agora meteram açúcar por cima e disseram que é para salvarmos o clima. Mas se eu vos disser também que já está a trazer restrições à liberdade de circulação, e não é teoria da conspiração. Por exemplo, em França já não é permitido utilizar voos para fazer a circulação dentro do próprio território. Então, já estão a dizer-te também que, como cidadão, já não tens liberdade de circular como tu quiseres. Circulas como o Estado te deixa circular. Porque é para salvar o clima e nós queremos todos salvar o clima, porque nós todos queremos ter parte nesta agenda de salvação, todos queremos deixar um legado. E se eu vos disser também que já está a trazer restrições à liberdade de poderem comprar aquilo que querem? É que, por exemplo, em 2035, a União Europeia aprovou uma norma que diz que não vão ser permitidas mais a venda de carros a combustão. A partir de agora, só elétricos. A questão é, sabem quanto custa um carro elétrico em média? Custa 50 mil euros. Diziam que, à medida que estes carros iam ser comercializados, o preço ia baixar. Mas a verdade é que ainda não aconteceu. E, portanto, estão a exigir que eu tenha fé no mercado, tenha fé que não vai haver uma nova guerra, tenha fé que não vai haver inflação e que, por fé, confie que até 2035 tudo vai reduzir. Mas sabem o que é que isso vai significar para o cidadão comum português? 50 mil euros significa que vai deixar de poder comprar carro. Quando o carro dele avariar, ele vai deixar de ter carro. E então, ele é verdadeiramente livre ou não? Não, ele não é livre, mas está a salvar o clima, está a salvar o ambiente. E isso, em nome de um bem maior, tem que ser aquilo que é tido em conta. Então, para mim, queria-vos deixar despertos, dizendo algo, temos sempre que fazer ressalvas quando falamos publicamente, é que, como cristã, como pessoa responsável, como conservadora, tenho que dizer que eu amo a terra, a criação. Eu quero preservá-la. Eu quero combater as ameaças que possam estar a acontecer. Mas com razoabilidade. Com ponderação de direitos. Sabendo que há uma hierarquia na criação. Sabendo que eu não posso exigir aos cidadãos, como política responsável, que deixem de comer, que deixem de possuir, que deixem de fazer aquilo que eles querem fazer, porque querem impor uma agenda. Então, aquilo que nós vivemos hoje é uma dicotomia entre o totalitarismo ou a liberdade. Eu sei que, entre esta questão, eu escolho a liberdade, mas aquilo que eu vejo todos os dias acontecer, por exemplo, no Parlamento, é que há quem escolha o totalitarismo e fazem-no de forma subliminar. Trouxe-vos um marcador que eu recebi hoje, eu ia deitar fora, na verdade. Hoje recebemos um conjunto de crianças, foram lá à Comissão de Ambiente, onde tivemos várias audições sobre resíduos perigosos, como eu vos dizia. E vou concluir com este pensamento. Estas crianças de 10, 11, 12, 13 anos, de escolas portuguesas, foram falar sobre alterações climáticas. E foram dizer aos políticos, vocês têm que pensar no nosso futuro. Traziam consigo um marcador da Agenda 2030, que falava dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E pareciam autênticos papagaios. Eles reproduziram muito bem, as crianças e os jovens são muito inteligentes, reproduziram muito bem estas demandas, mas são demandas que não são suas, são preocupações que não são suas, que lhes foram impostas, porque este comunismo açucarado utiliza todos os meios que tem, até a escola, para vender as suas ideias e para dizer que se for preciso o cidadão abdicar da sua liberdade, se for preciso o cidadão deixar de constituir família, se for preciso o cidadão deixar de amar o seu país em prol de um projeto global, o cidadão fala, porque todos querem fazer parte de algo maior, todos querem sentir que têm parte neste plano de salvação. Então,
trouxe-vos este exemplo só para vos dizer como as escolas têm sido politizadas. Normalmente eu falo sobre a questão de ideologia de género, falo sobre casas de banho mistas, falo sobre todos os temas que nos preocupam como cristãos, como cidadãos ativos na política, como ativistas. Todos nós temos este tipo de preocupações. Mas aquilo que eu vos queria dizer era que o comunismo açucarado abrange mesmo todas as áreas. Não há qualquer área que não tenha um toque deste açúcar. Não há qualquer área que esteja selecionada hoje aos vossos filhos que não tenha este toque de comunismo açucarado. Então eu peço-vos que fiquem alerta e que vejam, mesmo quando até parece que é para um bem comum, um bem de salvarmos o planeta e darmos todas as mãos e cantarmos o Imagine, lembrem-se sempre que há uma intenção por trás de tudo isto. Há uma intenção de destruir o Ocidente. E o Ocidente é o Ocidente cristão. O Ocidente é o Ocidente onde a família é um pai, uma mãe que amam os seus filhos e estão dispostos a dar a vida pelos seus filhos. O Ocidente é o Ocidente dos países, das nações soberanas, dos países que têm a sua história e que admitem que têm erros. Nós tivemos erros, não foi sempre perfeito, mas nós aprendemos com os erros. Nós não queremos repetir os erros. Então não repetamos os erros. Vamos ficar alerta. Se o comunismo não funcionou antes, não vai funcionar agora. Mesmo que agora metam uma dose de açúcar e mesmo que metam a voz do John Lennon a cantar sobre este comunismo. Nós vamos resistir se nos mantivermos a amar o Ocidente, se nos mantivermos portugueses, se nos mantivermos cristãos e se nos mantivermos pais e mães de famílias numerosas e que queiram continuar este Ocidente. Esta é a forma de derrotarmos a cultura woke. Muito obrigada.